Olá, amados! Sou Ana Fernandes e hoje o assunto é o espiritual e suas reflexões. Isso mesmo, amados. Às vezes a gente quer entender a espiritualidade por todas as suas fórmulas, mas não existe fórmulas para entender a espiritualidade, porque a espiritualidade ela é muito complexa, né? Depende de cada mente, de cada forma como você vê a vida, né? E muitas vezes um médium ele não é muito compreensivo perante as pessoas. Nem todo mundo compreende um médium, nem todo mundo entende um médium. Sempre vai ter alguém para dizer alguma coisa, para botar um defeito, dar aquela crítica num ponto que às vezes nem existe, né? Porque a vida é assim. As pessoas não aceitam o outro como ele é. E às vezes, ser espírita é você estar todo o tempo refletindo a vida. É você estar todo o tempo em observação. Observar o todo. Observar tudo que você faz, tudo que você fala e tudo que você pensa. Porque muitas vezes a pessoa pensa demais e às vezes o outro não entende o pensamento do outro. Sempre há uma controvérsia, mas a vida em si diz: olhe para você, cuide de você, cuide da sua mediunidade, da sua espiritualidade, cuide exclusivamente de você. Quem entende a sua mente é você. Quem entende a sua capacidade de se expressar perante o outro é você. Não espere que ninguém te compreenda, não espere que ninguém te entenda. Faça o que você acha que é certo. Às vezes, falar de espiritualidade é algo muito complexo, porque a espiritualidade, ela é complexa. Porque quando a gente pensa que está ali, compreendendo, entendendo a espiritualidade em si, aí vem algo, desperta você e você fica, poxa, eu tenho que aprender mais. Porque ser espírita é isso. Ser espírita não é só você ir para o centro espírita, fazer aquele trabalho mediúnico, fazer a sua caridade. Não, não é só isso. Ser espírita é muito mais. É você ver o mundo como ele é. É você entender a realidade do mundo, do planeta, da natureza. Porque quem tem uma mediunidade bastante expansiva, ela se preocupa com a humanidade. Ela se preocupa com o planeta, com as pessoas. Porque ela está vendo o que está acontecendo. Ela pressente quando algo está por vir. Mas a gente tem que entender que ninguém vem à Terra em vão. A gente vem por um motivo. E esse motivo é que é. Qual o seu? O meu eu sei. E qual o seu? Né? Porque às vezes a pessoa diz, eu sou espírita. Mas só é espírita lá dentro do templo. Quando vem para casa, e às vezes ele esquece que ele tem uma mediunidade, uma espiritualidade a cumprir aqui na Terra. Você tem que ser um só. Você não tem que ser 2, 3, 4, não. Você tem que ser um só. A sua personalidade ela é única. Ninguém molda ela. É só você. Às vezes é tudo tão simples de ser. Eu gosto de fazer reflexão. Por que eu gosto? Porque eu reflito a vida como ela é. Eu não tenho ilusão de nada. Eu apenas estou vendo. O que eu estou vendo, ou eu acredito ou não.
vai depender da forma como eu vejo. Então, amados, eu gosto de passar muitas reflexões para vocês. Reflexões vividas, reais. Não é conto de fadas. Não é você pegar um papel e ficar lendo e passando, não. Aqui é naturalmente. É como esse dedinho aqui que estalou. Ele estalou, não é isso? Então eu tô falando. É uma meditação que vem da alma. É refletir a vida como ela é. E o mundo está precisando de muita reflexão. A vida em si está precisando de muita reflexão. As pessoas, ela não tem mais carisma pelo outro. Ela só tem ego, orgulho, né? Intolerância. Então, a vida, ela é simples de ser. A vida, ela é tão simples que você não precisa ter muito para ser feliz. Às vezes a felicidade vem de você ver uma pessoa sorrindo, uma cena que te traz alegria, uma cena de amor incondicional. Aquilo ali te faz feliz. Ou você vê o céu e vê-lo de outra forma, e não só por ver. Então, amados, a espiritualidade, ela é simples, ela não é mecânica, ela é natural. Quando você vê um médium incorporado, ali ele está num grau de expansão que só ele sabe. Ninguém está na mente dele para ver o que está passando por ele. Então nunca desincorpore um médium quando ele estiver incorporado. E se for fazer isso, faça com calma, com delicadeza. Porque você não sabe o que pode acontecer. Às vezes, dependendo de cada um, porque nem todo médium é igual. Às vezes, a pessoa está tão incorporada de uma fórmula que seu coração bate a 1000 por hora. A fragmentação do seu corpo tramita 1000 por horas. Então, a gente tem que saber prestar atenção naquela pessoa. Tem que ter calma. Todo médium tem que ter calma para com seu outro irmão. E muitas vezes a pessoa não entende a incorporação daquele médium, acha que é coisa do outro mundo, e não é, gente. Ali, quando ele está ali naquela incorporação, ali você não sabe o que está acontecendo dentro do templo, você não sabe o que está acontecendo no astral, você não sabe o que está acontecendo no mundo, mas aquele médium sabe. Então, vamos prestar atenção com mais cuidado, com mais serenidade, com mais equilíbrio naquele irmão que está ali incorporado. Às vezes, a incorporação, ela é muito dinâmica, ela é muito natural. Às vezes as pessoas dizem que aquele médium é até um ator ou uma atriz. Poxa, é até uma ignorância. Um mestre da casa fala isso com um irmão seu ou uma irmã sua. A gente tem que ter respeito pela mediunidade do outro. Às vezes, aquela mediunidade ela é tão mágica que você nem imagina a capacidade daquele médium. Às vezes ele pode se transportar assim, com um estalar de dedos.
Enquanto um leva um tempo, uma demora imensa para incorporar, ele faz assim, ó, com um estalar de dedos. Então, olhe o seu irmão com outro olhar. A espiritualidade, ela é mágica. Só quem entende o que eu estou falando é quem entende a espiritualidade como ela é. A magia da espiritualidade, ela é incrível. Então, tenha mais cuidado. Vamos refletir a nossa mente. Vamos refletir o que a gente vê ao nosso redor. Porque o mundo nem se fala. O mundo está aí nas batalhas. Nós estamos numa grande batalha terrena e espiritual. Então, a bagagem de cada médium, só ele é quem sabe. Não julgue, não critique e entenda. Cada médium é cada médium. Cada espírita é diferente. Ninguém veio à Terra igual. Agora nós somos todos irmãos, né? Perante a Deus. Mas na espiritualidade, não. Cada médium vem com a sua individualidade, com uma bagagem imensa. Então, quando você tiver um bom mestre na sua casa, olhe com bons olhos para ele, porque todos saem ganhando. A casa ganha, as pessoas que vão lá para se tratar ganham, o astral ganha, o universo ganha, o planeta ganha, porque tudo importa nesse momento. Então, amados, o espiritual da gente, a gente tem que estar todo o tempo em reflexão. A espiritualidade, nós temos que estar todo o tempo lá refletindo, estudando. E a melhor forma de estudar a espiritualidade é trabalhando dentro da casa espírita. É trabalhando com aquele irmão que chega desequilibrado, desarmonizado, nos pinotes medonho do mundo, né? Normal. Depois ele se acalma, depois fica tudo normal, porque a vida é simples, gente. Não vamos complicar a vida. A vida em si, ela é maravilhosa. Eu passo todo o tempo nos meus vídeos dizendo que a vida é maravilhosa. Só depende de você. A fórmula como você se vê e como você vê o outro. Simples. Quando todo mundo entender que somos iguais perante a Deus, mas diferentes na nossa individualidade, tudo se transforma. Então, amados, reflita sempre a sua espiritualidade. O nosso espiritual importa. Então, cuide-se, ame-se. E graças a Deus.